Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um diálogo filosófico. Hoje nós temos aqui presente o tema da identidade, um dos temas mais amplos e talvez com menos unanimidade dentro do campo da espiritualidade e também da filosofia. Quem somos nós? Essa é uma grande pergunta. O que faz você ser você? Será que somos realmente seres únicos? Qual a importância da identidade? São essas e também outras questões que nós vamos ver no diálogo de hoje. E para compor este nosso vídeo, estamos aqui hoje com o trio completo. No encontro anterior estava apenas o Cristiano junto a mim e, claro, com vocês todos, mas hoje o Maurício retornou e cá está para fazer parte também deste nosso diálogo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Maurício, que alegria ter-te novamente por aqui. Seja muito bem-vindo. Da mesma forma, muito obrigado de novo pelo convite aí e vamos realmente conversar hoje um pouquinho sobre essa grande questão aí que nos instiga e acho que vai instigar todos aí. Vamos fazer um excelente diálogo. Seja muito bem-vindo. E Cristiano também. Uma alegria ter-te aqui. Saudações, uma honra e também um êxtase ter o trio mágico aqui reunidos e ter cada um de vocês nos acompanhando nessa jornada de autoconhecimento com um tema que, uau, né? Vai dar pano para manga, vai dar fio para a rede e vamos pescar coisas interessantes nessa nossa caminhada. Perfeito. E para que a gente inicie, então, sem mais demoras, eu vou propor uma colocação inicial e depois, em cima disso, a gente extravasa e segue as nossas reflexões e as nossas indagações também. Como comentei na minha fala inicial de abertura aqui, esta pergunta é uma pergunta que nos acompanha desde que a humanidade é consciente de si. Quem somos nós? Talvez, junto com aquelas outras duas perguntas, de onde nós viemos e para onde vamos, sejam alguns dos grandes mistérios que nos assolam. E existem muitas hipóteses, muitas teorias e respostas possíveis para todas essas questões. Mas como nós hoje estamos nos pretendendo debruçar sobre o tema da identidade, a gente dará mais o foco sobre a primeira dessas três colocações, que é quem somos nós. E uma das respostas possíveis, que eu já arrisco aqui, é claro que vai variar de acordo com o grau de espiritualidade que uma pessoa tem para responder isso para si e também em relação a uma sociedade, a uma cultura. Conforme o grau de espiritualidade, varia também a resposta para essas questões. Nós estamos em um momento histórico em que o materialismo ele impera ainda, embora houve momentos na história em que não fosse assim. Mas, pegando essa sociedade, essa visão de mundo mais materialista, é possível que a resposta para essa questão, quem sou eu ou quem somos nós, também seja em um nível mais materialista. Então, para essas sociedades e para essas pessoas que pensam dessa forma, o eu sou este corpo, ou eu sou também todos os atributos que este corpo carrega. Nós aqui somos também professores, então eu posso me identificar com a minha profissão. Eu sou um professor, ou sou um comerciante, sou um pintor, o que eu executo na minha profissão, mas mais ainda, nós somos artistas marciais aqui, nós três, então poderia encaixar também nessa definição que eu sou um atleta, sou um artista marcial e assim por diante, não apenas o que este corpo manifesta, mas todos os atributos que esse corpo traz consigo. Mas conforme avançamos em perspectivas, em visão de mundo, talvez numa visão um pouco mais espiritualista, incorpora outras respostas nesta da visão mais materialista. Talvez uma perspectiva mais espiritualista vá além
e conceba que não sou apenas este corpo, sou também este corpo, mas sou além disso os meus valores, aqueles valores que cultivo, por exemplo, a bondade, o altruísmo, o amor. Isso faz parte de mim, faz parte dos meus valores, e eu, não tendo essa perspectiva tão materialista, também considero que eu sou parte do amor, parte do altruísmo, parte da bondade, como comentei, e pode-se ainda identificar-se com algo mais sutil, com aquilo que nos anima, com o nosso espírito ou com a nossa alma. Enfim, existem inúmeras nomenclaturas e definições para isso, mas conforme avançamos nessa perspectiva e visão de mundo mais espiritualista, nós podemos dizer que nós somos o nosso espírito também, que é aquilo que dá vida, que dá ânimo a este corpo. E como nós comentamos no encontro anterior, que estava eu e o Cristiano presente, que foi sobre o tema da reencarnação, que aliás fica a recomendação de caso você não tenha visto, que veja. Está inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo a recomendação. Geralmente essa perspectiva mais espiritualista, ela vem bastante associada e conectada com o princípio da reencarnação. Embora não seja uma regra, mas geralmente está bastante conectado a essa visão de reencarnação. E através dessa perspectiva surge um outro questionamento, uma outra pergunta que me ocorre. Tanto na visão materialista quanto na espiritualista, eu sou aquilo com o que eu me identifico. E aqui surge uma pergunta então, com o que você se identifica? Isso dá indícios e responde também, ou é uma possível resposta, ao o que sou eu, quem sou eu e quem somos nós. Arriscando aqui, trazendo para minha pessoa, eu me identifico, vocês sabem, com a filosofia, estamos aqui num diálogo filosófico, mas me identifico também com a meditação, com o autoconhecimento. O tema da identidade ele evoca muito forte a questão do autoconhecimento, mas também com a natureza, com as artes marciais, como já citei, com a paz, com o altruísmo e com o amor também, como já citei. Eu me identifico com isso. Então, isto é parte minha. Portanto, se alguém que não me conhece ouvir isto sobre mim, essa pessoa já vai ter indícios, né? Essa pessoa já vai ter uma boa parte sobre a minha pessoa e vai saber também quem sou eu, ou pelo menos uma boa parte de quem sou eu. Para dar esse ponto de partida nesta fala inicial, eu deixo este questionamento, né? Com o que você se identifica? Porque, sem dúvida, aquilo com o que você se identifica dá muitos indícios e uma boa parte da resposta para responder quem é você. É uma exploração inicial excelente, e isso nos coloca em torno, talvez, da principal questão na história da filosofia. O querido Hélio muito bem postulou, né? Nós temos essas macro questões. A filosofia tem mais ou menos 1 milhão de questões. Se você puder colocar, se você listasse todas as questões que o Oriente e o Ocidente já estabeleceram no rol das perguntas sobre a condição humana e o sentido da vida e do universo, é incalculável. Porém, nós podemos sempre agrupar as questões em torno de 10 questões, e essas 10 questões se reduzem a 3 ou 4, se esticarmos. Mas toda a filosofia vai se juntar num ponto. E é aquele ponto em que a filosofia concerne a todos na vida que cada um vai ter ou como entende a própria vida. Então, as 3 questões que sempre aparecem são de onde eu venho, que nos coloca no passado, a pergunta sobre as condições, as origens, para onde eu vou, que são esses grupos de questões que nos colocam diante do destino ou mesmo do propósito. E aí essa relação de passado e futuro é interessante, porque a temporalidade afeta muito nossa noção de identidade. Nós nos afirmamos sempre por uma relação de memória com o passado e de possibilidades no futuro. E aí nós temos o presente como onde a gente vai
não digo matar a charada, mas vai encontrar algumas linhas fecundas de entendimento da identidade. Então, o passado, de onde viemos, entender os passados, o passado. Falei os passados porque multiplicidade de cenários cruzados. Essa é outra questão. Mas o passado é um elemento importante, o futuro é outro elemento. De onde viemos para onde vamos. Passado e futuro, memória e possibilidade. Só que o presente se apresenta parece um trocadilho, nessa ideia de que existimos em situação. Então, por que aqui estamos? Que nós vivemos e por que nós estamos nessa situação? Por que nós existimos ou nascemos num dado contexto ou a nossa vida se configura de uma certa maneira em um conjunto de relações? De onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos? Essas três perguntas, elas conseguem agrupar boa parte dos questionamentos da filosofia, da ciência e da arte e da religião. Só que todos esses três agrupamentos de questão se tornam parte de uma questão maior. Quem sou eu? Porque todas essas perguntas, que já envolvem outras perguntas, podem ser unidas nesse ponto, que é o ponto que nos concerne. Porque quando eu coloco a pergunta o que é o universo, e deixo essa pergunta abstrata, desligada da minha vida, o universo se torna uma coisa desinteressante. Agora, o que é o universo e como isso me afeta, ou qual é o meu lugar no universo, muda completamente a nossa relação com a pergunta. Então, a pergunta quem é muito poderosa porque as questões cruzam o sujeito é o ponto em que a encruzilhada, a esfinge e o andarilho coincidem. Para quem conhece o mito de Édipo, né? Édipo tentou fugir do seu destino e, sem saber, estava caindo nas garras do seu destino. Mas o ponto principal da história é que quando ele chega numa encruzilhada, onde o passado se junta num ponto decisivo e se abre para possibilidades, nessa encruzilhada ele encontra uma criatura indescritível, uma mistura de vários seres. E essa criatura, ela desafia ele com um enigma. Pergunta: qual é o ser que no amanhecer anda de 4 patas, ao meio-dia anda em 2 patas e no entardecer anda em 3 patas? Decifra-me ou te devoro. E ela larga este enigma, e este enigma é decisivo porque a vida está em jogo. Vive ou morre, mas também está em jogo liberdade e o destino. E é interessante que essa resposta, e Édipo mata a charada, porque ele era muito inteligente, por um lado, só que não suficientemente inteligente para entender a teia do destino, como nós veremos na história. Ele responde: eis que a resposta é o homem. Quando ele nasce, ele anda em 4 patas, engatinha como um nenê. Ao meio-dia, se ergue vigoroso em 2 patas e ele marca o seu tempo como se fosse o pistão do relógio do sol. Porém, né, no entardecer, quando o sol está prestes a se pôr, como um ancião, ele se apoia na bengala e anda em 3 patas. Respondendo isso, ele vence o destino? Na verdade, não. Porque a resposta ao enigma, se você crê que esgota o enigma, essa resposta te prende ao invés de te libertar. O ser humano é, ao mesmo tempo, o Édipo, que busca encontrar o sentido da vida e se encontra em encruzilhadas, em pontos de decisão ao longo da sua vida, mas ele também é a esfinge, porque as questões não estão fora de nós, estão dentro de nós. E terceiro, nós somos a encruzilhada. Em nós se cruzam muitos fatores sociais, fatores ambientais, mas também fatores espirituais, materiais, etc. Sendo o andarilho, a encruzilhada e a esfinge, o ser humano nunca vai se esgotar em respostas fáceis. A questão quem sou eu envolve todo o universo, de certa maneira, porque o universo ele está sendo questionado por um ser que está em busca de si mesmo.
E essa particularidade do ser humano, mas vamos colocar dos seres conscientes no universo, porque se um alienígena, né, descer de espaçonave ali, provavelmente ele vai entender muito mais coisas que a gente, mas não tudo. Então ele próprio vivencia suas próprias encruzilhadas. Ele próprio vivencia-se como enigma de uma maneira particular. Dito isso, né, é sempre bom lembrar da frase clássica que Sócrates e Platão repetem, mas que é muito mais antiga e no templo de Delfos estava emoldurada. Né? Conhecemos o Gnotis Auton, né? Conhece a ti mesmo, mas a frase completa é: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É triste que, mesmo na academia formal, se esquece das duas partes na sequência. Né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tem algo especial dentro de nós que nos abre ou nos fecha, nessas portas infinitas que temos, nos abre ou nos fecha para tudo que existe. Então, dentro de nós tem um ponto de acesso e uma barreira. Descobri-los e abri-los é parte da nossa jornada. Então, inicialmente eu coloco essas provocações aqui, mas é um tema muitíssimo interessante. Bom, continuando então no gancho aí dos meus queridos amigos e também professores, dentro desse tema, né, como já foi tocado aqui, é importante a gente considerar que existe uma palavrinha bem importante, que é a tal aí de espiritualidade. E como nós bem sabemos aqui, e quem está nos ouvindo também sabe, que a espiritualidade é um estado de consciência. Bom, então, para respondermos essa pergunta, né, desse grande questionamento de quem eu sou de fato, dessa questão da identidade, teríamos que partir desse ponto de vista de que a espiritualidade é um estado de consciência. E se perguntarmos para uma pessoa, então, materialista, vamos dizer assim, o ponto de vista dessa pessoa, respondendo essa pergunta, quem eu sou, o viés materialista vai ter essa resposta, digamos assim, de que o ser humano é um animal evoluído. Se perguntarmos para uma pessoa de um viés mais religioso, ela vai responder que somos, então, uma criação especial de Deus, né? Como se essa divindade única e onipresente teria descido, vamos dizer assim, para cá e teria nos criado. Porém, se viermos para o campo da espiritualidade, da filosofia esotérica, do ocultismo, nós vamos responder essa pergunta de quem eu sou de fato, ou, abordando o tema da identidade, de que seríamos uma consciência buscando realizar-se. E que essa consciência, agora, estando na etapa humana, já teria passado pela etapa mineral, vegetal, animal. E isso são várias tradições que coincidem em dizer essa questão. Como diz Platão e como dizem outros filósofos e outros esoteristas, né, o ser humano seria essa espécie de um anjo caído. E como um anjo caído, ele está em processo de recordar a sua origem divina. Então, para começar então também essa reflexão, nesse diálogo aqui, como temos uma abordagem um pouco mais espiritualista, nós vamos ter que sempre perceber que nós temos que ter um estado de consciência específico para podermos nos identificar com o que realmente, digamos, seríamos. Mas aí, responder essa pergunta seria muita petulância, né? Quem eu sou de fato? Bom, são várias coisas, mas tem algumas coisas que deveríamos nos identificar mais, talvez. Então, faço essa primeira introdução a esse grande tema. Sem dúvida, a nossa intenção aqui não é darmos respostas prontas e fechadas, até porque isso é uma construção. Não há uma resposta fixa e imutável. E isso é até um ponto que eu gostaria de trazer agora, porque nós já tratamos também ao longo dos outros encontros sobre, não de forma explícita, mas de forma implícita, sobre a própria impermanência. E que a única coisa que perdura é sempre a transitoriedade. O Cristiano trouxe na fala inicial dele também essa conexão entre passado e futuro. E a identidade, ela é um tema que está dentro deste universo e, portanto, sofre a ação do tempo, sofre a ação da mudança. A nossa identidade, ela seria mutável?
Será que a nossa identidade também evolui, assim como o Maurício trouxe que, na perspectiva de um materialista, nós seríamos um animal evoluído? A nossa identidade, ela também evolui? Pelas nossas primeiras falas e pela primeira fala que eu trouxe aqui também, sim. Isso também se transforma e também evolui. Porque justamente nós modificamos ao longo do tempo os elementos com o qual nos identificamos. Então aquilo que vai compondo a nossa identidade vai se transformando. Logo, a nossa identidade também se transforma. Este ponto, né, identidade versus evolução, seria uma outra reflexão que eu considero bastante importante. A evolução, muitas teorias explicam o fenômeno da evolução, seja biológica quanto cósmica, universal, mas a gente pode dizer que sim, existe uma inteligência por trás que faz com que a evolução ela acontece de modo espontâneo, de modo natural. Quer a gente queira ou quer não, nós iremos evoluir. Tanto a nível biológico, né, um ser humano que nasce ou um animal que nasce, já está incutido nele uma potência que vai fazer ele se desenvolver. Então a criança ela torna-se inevitavelmente, se nada interromper a vida dela, um ser adulto. E em nível consciencial, também está presente essa evolução espontânea e natural. Nós vamos observando as coisas e essas coisas todas vai fazendo parte do nosso arcabouço interno, e isso vai construindo também uma maturidade interna maior. Porém, a gente, como seres inteligentes, nós temos a opção, podemos sim escolher acelerar esse processo de evolução. Acelerar, inclusive, o processo de construção da nossa identidade. Porque estamos desejando e almejando a nossa realização, e essa realização é uma construção também. E aí surge um outro questionamento que eu conecto sim com aquele que trouxe na minha primeira fala, que é com o que você se identifica, mas mais do que com o que você se identifica é com o que você quer se identificar, ou quem você quer ser, quem você quer se tornar, né? Com o que você quer se identificar. Porque muitas vezes nós observamos a nossa manifestação neste mundo e percebemos que ela é um agregado de muitas das coisas que nós nos identificamos. Mas nós temos um apreço, nós gostamos, por exemplo, de uma determinada comida. E eu quero me identificar com esta comida porque faz parte do meu paladar e eu aprecio, eu gosto. Então, para eu me identificar mais com esta comida, pode ser que eu ingresse num curso de culinária e vá estudar, vá desenvolver a minha aptidão nessa arte da culinária para buscar essa identificação com a arte da culinária. E aí a gente agrega no pacote daquilo que nós já nos identificamos algo que nós vamos nos tornando. E assim a nossa identidade vai também evoluindo. Eu agrego então na minha fala inicial quando disse, né, que na minha perspectiva me identifico com a paz, com o altruísmo, com o amor. Por exemplo, eu posso desejar me identificar também com princípios e valores como a beleza e como a justiça, para que o que compõe a minha identidade também, além desses 3 itens iniciais, sejam também a beleza e a justiça. Mas como que nós fazemos para nos tornar aquilo que almejamos é também um outro questionamento que pode se apresentar então, né? Claro que aproximar-se do tema é uma das formas de nós viermos a nos tornar aquilo que nós queremos e desejamos construir e agregar na nossa identidade. No exemplo de justiça e de beleza, eu refletir sobre a justiça, sobre a beleza, é uma forma de eu me aproximar deste tema e ir aos poucos integrando isso também à minha identidade. Observar exemplos de pessoas que já manifestam na sua identidade
a própria beleza, é a própria justiça, é também uma forma de eu agregar isso à minha experiência, à minha identidade, e também apreciar, né? Não só refletir sobre, não me aproximar de pessoas que já manifestam, mas apreciar, contemplar, buscar encontrar isso na natureza, de que modo a justiça se manifesta, de que modo a beleza se manifesta, e da mesma forma a gente leva essas formas de ação a todos os outros temas que nós queremos ser. Então, para não estender muito também, deixo essa outra questão, essa outra pergunta, além do que, com o que você se identifica, com o que você quer se identificar. Então a gente percebe que esse tema está muito conectado, sim, ao autoconhecimento, porque precisamos parar para refletir sobre isso, né, para bater alguns martelos. Não que esses martelos gerem pregos pregados de forma estática, porque vai se transformando também dentro dessa escala de evolução da nossa identidade. Mas são questionamentos necessários a serem realizados. Com certeza, são questões importantíssimas, que nos leva a recordar, né? Mencionamos antes a famosa frase, conhece a ti mesmo, mas no templo de Delfos tinha uma pedra chamada Pedra dos Sete Sábios, porque supostamente, tem duas versões. Uma versão é que essas frases existiam antes e foram colocadas aí e inspiraram vários sábios ou filósofos. A outra versão é que cada grande pensador que criou uma pérola sapiencial foi inscrito nessa pedra, porque o templo de Delfos era dedicado a Apolo e a Atena, que são ícones da sabedoria e patronos da filosofia, mas na verdade o grande patrono da filosofia é Hermes, mas isso daí é um outro vídeo, né? Porque Hermes é o grande mediador, questionador e guardião dos mistérios. Mas isso daria outro vídeo. Eu gostaria de chamar a atenção para como essas frases têm algumas chaves que conectam as nossas falas aqui e também nos elucidam um pouco sobre essa pergunta, essa charada, quem sou eu, quem somos nós? Aliás, a título de um filme interessante, né? Quem Somos Nós? E traduziu implicações da física quântica, né, para linguagem popular. E vou falar um pouco disso, como essa pergunta também é revisitada de tempos em tempos, porque ela é uma angústia contínua na condição humana. É angustiante, né, não saber ou ainda não saber quem nós somos. Só que essa angústia, esse impulso por saber, é o que nos faz evoluir. Então tem algo dentro de nós, como uma coceirinha, que faz com que a gente coce a ponto de abrir o peito, de descobrir o que está dentro de nós. E a filosofia é o convite a dar uma coçada profunda, para descobrir qual é a origem dessa coceira existencial, descobrir o que está dentro de nós querendo se manifestar, querendo se expressar. E lá no Templo de Delfos, uma versão que eu aprecio muito da Pedra dos Sete Sábios, das 7 frases, conhece a ti mesmo, que já mencionamos, com complemento, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, torna-te quem tu és, que foi evocado tanto pelo querido Hélio quanto pelo querido Maurício ali nas frases conectadas dentro do que vocês abordaram. Conhece a ti mesmo, torna-te quem tu és. Tem uma mútua implicação aí. Conforme você se conhece, você se torna aquilo que está com o potencial em ti, você se descobre. Tornar-se é descobrir-se, é expressar-se. O que implica que tem uma barreira, né? É preciso romper uma barreira para que algo floresça, como uma semente. A semente ela precisa romper a sua casca, ou o pinto precisa romper a casca do ovo para se manifestar. Então, você tem um ponto, uma barreira que constringe a potencialidade, mas faz com que nessa resistência esse potencial seja testado. E aí você rompe essa casca do ovo, da semente, e aí você vai ter o momento da árvore florescendo, enraizando e florescendo, ou do pássaro abrindo as asas, e depois você tem que romper a barreira do ninho ainda. Então nós temos uma relação de barreiras. Autoconhecimento e autodesenvolvimento têm uma mútua implicação. O ser e a compreensão do ser formam um círculo. Quanto mais eu sou, mais eu compreendo quem eu sou. Quanto mais eu compreendo quem eu sou, melhor me torno. Mas também esses gregos, egípcios, macedônios e afins que estavam aí sintetizando essas
7 frases, trouxeram também essa ideia do nada em demasia, ou seja, existe um senso de equilíbrio na evolução, nada em demasia, mas também nada em falta. Então, entre a falta e o excesso tem um meio termo virtuoso. É uma justa medida que é preciso ser encontrada para que possamos evoluir. E tanto o querido Hélio quanto o querido Maurício colocaram também nas falas esses pontos. Existe uma dimensão de valor, de virtude, de potência que vai rumo à excelência. E esse é o caminho. Nós temos uma potência que se desenvolve até um certo grau de excelência. E aí, ainda me mantendo na tradição grega, que não era completamente grega, né? Tem muitos povos aí na Grécia se misturando, os egípcios principalmente, tem vários dedinhos aí no pensamento grego. Nós temos o contenta-te em ser humano, não queira ser Deus. E parece uma contradição, porque lá no início, bom, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, agora você me vem com essa de que, como é me contentar em ser humano, não queira ser Deus? Mas essa é uma das frases mais importantes. Não queira se tornar algo que você não é. E se há um divino que você vai se tornar, é a tua própria divindade. Contenta-te ser humano não quer dizer que o humano não seja divino. Contentamento significa uma alegria natural. É uma sensação de que eu me abracei, ou abracei aquilo que sou. Então, o contentamento ajuda a se tornar plenamente humano. E essa dimensão é algo que é importante trazer. A alegria indica o caminho natural do desenvolvimento. Baruch Spinoza dizia, né, que existem alguns índices emocionais. A tristeza aponta para a gente estar se afastando da nossa potência natural e a alegria que a gente está próximo da nossa potência. Então, o que te torna naturalmente alegre é o caminho do teu desenvolvimento. Os teus talentos se expressando traz alegria. Você descobrindo coisas que tocam na tua essência te traz alegria. Agora, quando tu está triste ou sente perda de energia, tu está desalinhado com alguma coisa. Contenta-te em ser humano também é isso. Não queira tornar-se uma imagem de Deus. Essa é a segunda parte. É a não idolatria. Não é imaginando figuras de luz que a gente se ilumina, né? Jung gosta de tocar nesse ponto. Nada contra técnicas de meditação que são ferramentas, né? E a meditação funciona enquanto você entender que são ferramentas. Não é a técnica, mas é a consciência que se expande que importa. Se você tocar tambor ou plantar bananeira e tiver uma expansão de consciência, essa técnica é uma muleta para você ganhar impulso até você caminhar com as próprias pernas espirituais. E aí temos mais 2 frases ali, que são provavelmente Heráclito e Parmênides, tudo muda e tudo é um. E essas frases elas não podem ser separadas, porque tudo muda e tudo é um, precisam um do outro, e estão presentes em nós. Eu não sou o mesmo cristiano que eu era há 10, 15, 20 anos atrás. Muitas coisas em mim mudaram. Então, existe um elemento em mim que é dinâmico. Assim como no universo, muitas coisas se transformaram. Ao mesmo tempo, existe uma estrutura ou uma constância. As coisas em mim se conectam. As minhas memórias mudaram, por um lado, mas eu ainda tenho um senso de eu. Essa ideia de interdependência na impermanência é a chave para entendermos a identidade do universo e a nossa própria. Várias coisas mudaram dentro de nós e mudaram ao redor de nós, mas elas estão ligadas, de certa maneira. Existe uma cola invisível, um fio invisível. O que é esse fio invisível? Uma resposta é a consciência. A consciência é algo que abraça a mudança e, ao mesmo tempo, se auto-atualiza, se autorregula. Ela incorpora tudo que muda e mantém um senso de campo, de unidade ao mesmo tempo. E essa é a mágica da consciência. Então, a questão da identidade é uma questão da consciência. Existe um elemento em nós que é o elemento ipse, da ipseidade, é algo iterativo de relações, e um elemento idem, que é permanência. Como é que eu permaneço nas relações?
E esse é um problema filosófico antigo. Você pode entender a identidade como substância, é uma coisa que não muda nunca, e isso está cheio de falhas, porque nós vivenciamos a mudança. Nós podemos entender a identidade como relação, eu sou todas as relações que eu tenho com os outros, com o universo. Eu respiro, e é uma relação e uma troca. Eu como, e é uma relação e uma troca. Eu aprendo e ensino, é uma relação e uma troca. E o terceiro elemento é processo. E a ideia de processo ela é importante. Por quê? Porque o processo é um conjunto de relações implicadas ao longo do tempo. Se você pegar algo vivo, qualquer organismo, uma planta crescendo, é um processo. As galáxias se formando, o universo é um processo. Nós seríamos diferentes? Será que nós não participamos da processualidade? E, finalmente, um elemento que foi trazido, que eu vou colocar como estrutura aqui. Observador, ator e personagem. Isso é muito importante. Nós existimos, segundo muitas tradições, em 3 funções codependentes, mas uma é condicional. O observador. Então, nós somos todos esses papéis já enumerados. Nós somos pais, filhos, mães, professores, amigos, etc. E esses papéis são máscaras, personas. O ator, no palco da vida, ele vai colocar uma máscara com um buraco, o personagem soar através, então tinha um buraco que fazia com que a voz se projetasse para o público na tragédia, na comédia grega. E aí essas máscaras tinham 2 lados. Você virava, tinha triste, alegre, raivoso, feliz, você virava e estava sempre mudando essas máscaras conforme o ato da peça. E aí você tinha uma voz que soava através da máscara. E aí você tem o ator. O ator não era aquele personagem antes de entrar no palco, mas quando ele interpreta o personagem, ele aprende algo sobre a vida. Então existe algo que liga o ator e o personagem, que é a vida. Existe algo da vida que a experiência do personagem, a narrativa do personagem, a experiência do ator podem comungar. Mas aí nós temos um terceiro elemento, o observador, que é aquele que vê o ator entrando nos personagens, enquanto o ator pode se perder nos personagens. E o observador, ele não só visualiza todas as possibilidades, o observador tem essa liberdade. Ele tem a liberdade de mostrar as possibilidades para o ator e também de mostrar a melhor possibilidade, porque ele vê o conjunto. E o observador cria. Ele não apenas descobre possibilidades, ele cria possibilidades. Porque ele participa de um nível fundamental da realidade. E aí as 3 perguntas a se fazer é: nós estamos existindo colado a personagens? Você está se identificando aos papéis que você desempenha na vida? Ou você está num nível ativo, proativo do ator? Eu escolho entrar nos papéis, eu posso sair desses papéis. E quando eu me comprometo inteiro. Agora, esse ator se perde às vezes, porque o ator pode ter a compulsão de atuar. Eu tenho que fazer, eu tenho que entrar, palco, peça. Assim, o modo ator, às vezes, parece alguém que cheirou algum pó branco ilícito e está perdido em ação. Eu tenho que atuar. Só que ele está preso, então, a um ciclo de ações. Agora, o observador, ele tem a liberdade, e essa liberdade de contemplar, criar e compreender é obtida nos silêncios, nas pausas. E daí a importância da reflexão e da meditação para você acessar algo de você mesmo que não está preso a personagens, não está preso à compulsão por ação. E aí, esses 3 modos compõem parte do que nós experienciamos como identidade. E essas são algumas chaves. Seguindo nessa linha também que o Cristiano trouxe, de forma excelente, realmente essa questão voltando à questão da consciência, né, que poderia ser um dos nomes desse ator, vamos dizer assim, e essa é realmente a grande questão, né, eu acabo me tornando com aquilo que eu me identifico. Então, com essas máscaras, né, com essas diversas máscaras que a gente vai adotando ao longo dos dias e ao longo da vida como um todo. E realmente, a grande questão que nós teríamos que fazer sempre é realmente perceber o que nos reconduz, de fato,
aquelas possibilidades do futuro também, como o Cristiano falou, né? O que de fato nos reconduz a esse futuro? Ou o que nos encaminha a esse futuro? E quando a gente observa, né, vindo um pouquinho mais agora para o mundo atual, quando a gente observa a sociedade hoje, a gente percebe a humanidade se identificando justamente com coisas que não nos ajudam nesse processo. Seja o que pensam os outros, seja a economia mundial, seja, enfim, a minha profissão, o que eu faço. Mas voltando para dentro de novo, acho que também a grande questão, que é um grande desafio para nós aqui, praticantes de artes marciais e de meditação, e de todos que nos estão nos ouvindo também, o grande desafio é de lidar com essa grande ferramenta aí que colore muito esse processo, que é a nossa ferramenta mental. E essa semana, fazendo uma reflexão nas aulas, a gente chegou numa analogia durante uma das aulas, que seria a analogia de uma chama da churrasqueira e a chama da vela. É uma analogia muito simples, né? Então, nossa mente muitas vezes está como se fosse ali uma chama de uma churrasqueira, uma chama de uma lareira, né? Tá uma bagunça. É luz, é sombra para tudo quanto é lado, é faísca, é estalo. Já a mente de um sábio é uma vela com uma chama paradinha, que ilumina, que está vertical o tempo todo. Então, eu trago essa analogia simples aqui, porque acho que para nós ela ilustra bastante esse processo, né, de conquistarmos a nossa verdadeira identidade. Então, se a gente não conseguir, de fato, pegar essa ferramenta, educar ela, para que essa nossa visão da vida seja uma visão mais adequada, realmente o processo de identidade, ele se torna um processo um pouquinho mais difícil. Porque, como falávamos aqui, né, a gente acaba se identificando, né, com aquilo, né, a gente acaba se tornando aquilo que a gente se identifica. Então, trago também essa reflexão aqui para esse diálogo filosófico. Perfeito. E dando continuidade, até, quem sabe, trazendo já uma das minhas contribuições, reflexões finais, tendo em vista que a gente passou de 45 minutos e temos este desafio de colocarmos mais ou menos em 1 hora, para não se tornar tão cansativo também, mas vamos lá. Pegando, embora tudo isso que a gente já tenha trazido aqui, tenham elementos muito práticos e elementos também metafísicos, mas pegando agora uma via mais metafísica, mais subjetiva, com uma grande máxima também, assim como o Cristiano trouxe essas máximas na colocação dele, tenho certeza que nós já ouvimos esta afirmação que diz: você é aquilo que você vibra. Tem até um programa de televisão que modificou um pouco, que você é aquilo que você come, né? Associando a nossa identidade ao mundo material, esta frase ela tem extremamente valia e sentido. Nos tornamos aquilo que nós ingerimos. E claro que a gente pode levar isso também a um nível um pouco mais macro. Nós ingerimos não apenas alimentos físicos, mas tudo aquilo que nós nos relacionamos, de certa forma, estamos ingerindo parte desses seres que se relacionam com a gente também. Mas esta frase, né, você é aquilo que você vibra, ela traz um sentido um pouco mais metafísico, sim, porque algumas tradições mais esotéricas, mais religiosas, inclusive, elas dizem que nós somos a média daquilo que nós vibramos. Portanto, nós somos ou seríamos a média de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que nós dizemos e de tudo aquilo que nós fazemos. Porém, essas mesmas tradições, elas conectam ainda o tema da imortalidade da alma. Logo, é a média daquilo que nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos ao longo de todas as nossas experiências. Sejam essas experiências ao longo dessa vida, sejam experiências ao longo de outras vidas anteriores, ao longo de períodos entre vidas ou ao longo ainda de períodos com outros tipos de experiência que não a experiência humana. Então veja, ao longo de toda a nossa trajetória
neste universo, nós já experienciamos, já fomos muita coisa. A média de tudo isso é o que nós somos hoje e é o que nos identifica. Porém, a gente conceitualizar e trazer tudo isso em algo fechado é algo não só difícil, como é assassinar toda a nossa experiência. É cruel fazer isto, né? Mas esta frase, para mim, ela tem bastante sentido. Nós somos, sim, a média de tudo aquilo que nós já fizemos e experienciamos ao longo de toda a nossa existência enquanto espírito imortal. E nesse ponto tem uma relação bastante próxima com aquela outra questão que, de certa forma, tocamos aqui também, que é o para onde vamos. Porque essas mesmas tradições esotéricas, elas dizem que nós somos a média da nossa vibração, e assim como existe a superfície planetária terrena que nós estamos coexistindo aqui, existiriam também outras superfícies com frequências menos densas, e que se caracterizam também por uma identidade vibratória, por uma identidade de frequência, de assinatura energética. E cada patamar cada superfície com a sua própria vibração, também traz, por princípios de ressonâncias, alguns valores, alguns desvalores, algumas condutas que se afinizam mais ou menos com a vibração de um plano ou de outro. Nós, estando experienciando este mundo na matéria, a gente olha as pessoas e percebe que existem muitos tipos diferentes de seres humanos coexistindo. E é algo natural, é algo que pertence à identidade deste plano. Parece que este plano ele é muito acolhedor. Ele recebe para si, abraça e acolhe uma gama infinita de possibilidades de seres humanos. Porém, estas mesmas tradições, elas dizem que nestes planos mais sutis existe, de certa forma, uma divisão um pouco mais forte, que é a divisão vibratória. Quando há incompatibilidade daquilo que nós vibramos internamente com o que este plano exprime, nós não conseguimos habitar neste mesmo plano. Então a gente para em algum outro nível de matéria. E isto é muito bem colocado, por exemplo, até havia citado no encontro anterior, dentro do livro tibetano dos mortos, dentro do Bardo Todol. A nossa consciência, ela vibra de uma maneira específica. É a maneira da média de tudo aquilo que nós somos, pensamos, sentimos, dizemos e fazemos. Quando nós deixamos este mundo material, a nossa consciência, ela continua vibrando da mesma forma, porque a vida não dá saltos, não é porque alguém morre ou nasce que torna-se diferente, mas essa pessoa se torna uma outra coisa mediante aquilo que ela busca fazer, mediante aquilo que ela busca se identificar. Então esse processo de transformação vai acontecendo e ocorrendo uma transmutação na sua própria identidade. Mas então, quando nós morremos, nós continuamos o mesmo ser que fomos e que somos ao longo da nossa experiência terrena. E este nosso ser, ele mantém uma vibração e nós vamos nos alocar em algum destes planos que tem uma familiaridade energética e vibratória à nossa própria consciência. Trago esta colocação aqui para dizer que o para onde vamos está extremamente e intimamente conectada com o quem somos. E um dos grandes medos que a humanidade tem é, inclusive, o medo da morte ou o que irá acontecer com a nossa essência e com nós. Segundo essas tradições, nós não precisamos nos preocupar com o para onde vamos, mas deveríamos nos preocupar com o quem somos e com o que nos identificamos, porque é um processo natural da vida de irmos para o local onde nós vibramos, irmos para o local ao qual nos identificamos. E é muito engraçado e ao mesmo tempo belo que no próprio Bardo Todol existe uma colocação de que apenas os muito sábios ou os muito ignorantes mantêm um ciclo de encarnação atrás de encarnação.
sem períodos intermissivos entre uma vida e outra. Isso porque o extremamente sábio, ele identifica-se profundamente com o altruísmo e com a colaboração, e um dos locais que mais há necessidade de colaboração é este plano em que estamos. Logo, quando a consciência deixa esse corpo, ela já se identifica novamente com o outro corpo para retornar num processo de contribuição, e aquelas que são extremamente ignorantes não têm altura, envergadura espiritual suficiente para vibrar num plano mais sutil que não este aqui mais denso. Logo, quando ela deixa de existir num corpo neste plano, ela passa a outro, porque é onde a sua consciência vibra. E aí traz aquela máxima de que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos aquilo que nós fazemos e vamos aonde os nossos passos e as nossas escolhas nos levam. Então, trago esta reflexão aqui como a minha contribuição final, e espero que tenha servido também para as reflexões de vocês em casa, e deixo aberto também as últimas colocações e explanações dos nossos convidados de hoje. Gratidão, querido Hélio, e excelente contribuição, né? Essa frase... não somos donos de nada, mas somos herdeiros de nós mesmos. Ela é muito importante, porque ela nos coloca na correta perspectiva, né, do ser, fazer e ter. O ter, ela é uma expressão do fazer, que é uma expressão do ser, e isso também denota aquela estrutura já mencionada do personagem, do ator e do observador. E é muito importante nós entendermos que nós somos esse processo, essa dança. Tem uma expressão taoísta chamada Wu-Li, né? O Wu é dança, e também pode ser 5 e pode ser forma. O chinês é sacana, porque a entonação vai determinar, mas o Wu em questão é dança, e Li seria padrão, o princípio. Então, a dança de um padrão, e essa é uma chave interessante. Padrões vibratórios que dançam, se transformam em torno de algo que abraça esse padrão, que retém, digamos, a memória ou a informação, e que vai acumulando e transformando essa memória. Algo evolui através de vários veículos. E quando nós falamos da reencarnação no diálogo passado, e também sobre karma no outro diálogo, todos esses diálogos vão se acumular aqui neste ponto. As grandes filosofias, e a filosofia perene por trás das grandes tradições, mostram que nós somos o universo, mas somos algo conectado ao além dessa dimensão. Então, se você observar, dentro de nós existem matéria e energia cozida no coração de estrelas e galáxias há muito tempo mortas, inclusive, e o nosso sistema solar já é uma reciclagem de muita coisa. Então, nós temos pó de estrela compondo nossa matéria. Ao mesmo tempo, nossa fisiologia é herança de bilhões de anos de evolução da vida. Toda a história evolutiva está em nós. Isso é parte da nossa identidade, mas não é toda a identidade. Imaginemos que a evolução sirva para algo além do corpo físico. Imagine que a nossa inteligência, nosso princípio espiritual, passou por ciclos ainda mais longos de evolução e carrega consigo a sua bagagem. Essa perspectiva nos liberta um pouco do dilema liberdade versus destino. A identidade, ela contém em si o poder de escolha. Cada um de nós tem a capacidade de recriar, reinventar, redesenhar a sua vida. Esse é o poder criativo em nós. Mas nós carregamos as nossas malas. Nós somos viajantes, mas carregamos as nossas malas. Nós carregamos uma bagagem existencial. E isso é importante porque se apenas mudássemos e não aprendêssemos, qual seria o ponto? Essa pergunta. Se apenas mudássemos e não aprendêssemos, qual seria o ponto? Aprender e transcender são os dois verbos que nós conjugamos a cada dia, a cada respiração. Nós aprendemos algo e depois transcendemos. Algo em nós quer abraçar as experiências e tornar essas experiências suas, tornar essas experiências parte de si mesmo. Mas algo em nós quer ir além do ponto em que essa experiência nos levou. Quer dar um passo além, um passo no desconhecido. E esses dois verbos compõem a nossa essência, por assim dizer. E além disso, para finalizar a fala, eu
ia pegar algo do taoísmo, por exemplo, a ideia do Ziran, que identidade é a expressão espontânea de si mesmo. É, ao mesmo tempo, aquela curiosidade da criança que quer aprender com tudo e a criatividade da criança que se expressa, se manifesta diante de tudo. Esse é um componente. Mas o hinduísmo também tem uma grande chave, né? A ideia dos gunas, ou seja, você tem essas três forças, né? Purusha e Prakriti, né? Purusha, o espírito, projeta a matéria no qual vai se expressar. Eu acho essa fantástica. Somos o espírito e a matéria. O que é a matéria? É uma projeção do espírito como espelho ou uma luva no qual ele, enquanto mão, vai se expressar. E aí você tem os gunas, essas três forças, que, aliás, é interessante de se estudar. Essas três forças geram 5 elementos, os bhutas, que são padrões de energia, padrões de vibração, e a composição deles vai dar os doshas, que são as qualidades físicas e energéticas. Isso mostra que nós e nossa identidade estão sempre em sincronia com ritmos universais. E essa é a minha fala final. Eu, nós, você, somos padrões de energia organizados em torno de estados de consciência. A função de realidade e a função de consciência andam juntas. Você só percebe a realidade que você consegue entrar em relação. E você só entra em relação com aquilo que essa consciência consegue captar naquele estágio vibracional em que você está. E essa é a maravilha da vida. Nós somos um enigma dançando no universo misterioso. E a resposta você dá a cada instante. Gratidão. Trazendo também, então, mais uma reflexão aqui para fazer também a minha finalização, nesse diálogo ao mesmo tempo breve e ao mesmo tempo muito profundo, né, que nós conseguimos fazer aqui. Trazer a reflexão da ideia de que, sim, para essa conquista da identidade, para essa aproximação ao que, vamos dizer assim, seria uma melhor realidade, né, de nos aproximarmos e uma melhor vibração, como vocês trouxeram aí, trago mais uma reflexão, que é a ideia do chicote, né? O chicote no sentido de educar a nossa própria personalidade. E aí é uma reflexão para todos nós, né? Qual é o chicote que nós usamos para fazer esse processo de educação daquilo que precisa ser educado? O chicote é a vergonha, o chicote é a culpa, o chicote, como vocês já disseram, é o medo do inferno, é o medo de um castigo, ou esse chicote é o medo de uma pessoa, o medo de uma instituição que a gente participa, ou esse, entre aspas, chicote, né, ele é o eu superior, a consciência, a bondade, a beleza, a justiça, e por aí vai, né? Todos esses valores, como o Hélio falou, todas essas forças que movem o cosmos e movem também a nossa alma, a alma com A maiúsculo, né? Esse mistério que a gente guarda dentro e que um dia a gente vai talvez se identificar um pouquinho mais, quem sabe até mesmo se identificar de uma forma bem plena, e aí de fato a gente vai ter conquistado aí essa real identidade que todo ser humano está buscando e que toda a natureza e o próprio cosmos, né, como vocês trouxeram aí também algumas reflexões, o próprio cosmos também está buscando, né, a sua realização. Então agradeço mais uma vez aí o convite, né, a parceria, e muito obrigado e boas reflexões para todos. Excelente. Espero eu e esperamos nós também ter contribuído com as suas reflexões, que você tenha se aproximado um pouco mais da compreensão do tema da identidade, porque certamente assim também foi para mim, através de ouvir tudo que o Maurício e o Cristiano propuseram aqui. Lembrando que esse tema está profundamente conectado com o autoconhecimento e que você possa firmar-se nas identificações, conhecer com o que você se identifica e, além disso, fazer boas escolhas para se identificar com elementos mais valorosos. Lembrando daquela frase de Sêneca, né?
de que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir, que a gente possa firmar ou ajustar as nossas velas para ir para as boas conexões. Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também ao Maurício, que já despediu-se por aqui, e também, Cristiano, agradeço a tua presença. Gratidão infinita, paz e luz.